Yo gostaria de dar as mais calorosas bem-vindas a todas minhas irmãs que estão nos assistindo neste momento. Eu tenho um prazer muito grande de estar com vocês. Meu nome é Katia Reinert e eu estou encantada de poder compartilhar com vocês essa linda mensagem, esse estudo que vamos ter de la mente. E vamos estar nesses minutos e momentos falando sobre os princípios que podemos aprender do livro Mente, Caráter e Personalidade, de Helena White. E há aí muitas ricas lições que podemos ter deste livro e aplicar em nossas vidas. Vamos falar praticamente de 6 temas importantes deste livro. Primeiro, falando sobre a importância de aprendermos e continuarmos crescendo em nosso conhecimento de la mente. E também vamos falar como o cristianismo, o cristiano e a cristiana podem, então, compreender melhor sobre a psicologia e como funciona, como a mente trabalha. E também vamos falar dos peligros que talvez podem afetar a mente. Vamos falar sobre as influências espirituais da mente e também como muitas vezes o fanatismo pode ser um distúrbio que tem efeitos muito negativos para a saúde. E, finalmente, vamos falar do que é uma saúde equilibrada, qual é a normalidade de saúde mental. Então, convido a todos vocês a estar conosco para esse momento e gostaria de pedir a Deus para que nos dê sabedoria e podemos, então, pedir Espírito Santo entre nós. Vamos orar? Querido Deus, graças, Senhor, por nos dar esta possibilidade de estarmos juntos através da tecnologia e neste momento, neste curso de liderazgo das mulheres, das damas, para podermos aprender um pouco mais sobre a mente. Lord, que podamos, Senhor, em todos os momentos, ao compartilharmos essa mensagem, ter a mente aberta para que seu Espírito pueda nos ensinar. E que toda alabança e louvor possa ser para tu solamente. Em seu nome lo pido. Amém. Então, vamos começar com o primeiro capítulo, falando sobre o estudo da mente, a importância que isso tem. Nós sabemos que Helena White nos diz muitas vezes neste livro Mente, Caráter e Personalidade, em outros escritos podemos ver que tratar com a mente humana é a obra mais delicada e a qual os seres humanos, mulheres e homens, estiveram alguma vez ocupados. Então, de todas as coisas que nos ocupamos, ela disse que a obra mais delicada é tratar com a mente humana. Isso é muito importante, porque nós sabemos que há muitas coisas que afetam a nossa vida devido a isso. Então, ela nos diz que todas as pessoas precisam compreender, conhecer melhor coisas diferentes na vida, mas especialmente como é importante conhecer o nosso corpo, ou como funcionam os órgãos, como nós temos um corpo que depende uma parte da outra, um órgão, um sistema do outro, e há essa interdependência de todas essas partes de nosso corpo. Devemos estudar como a mente influencia nosso corpo físico e como o nosso corpo físico pode também influenciar a mente. E assim, devemos seguir as leis de que Deus nos ha estabelecido ao nos criar para um corpo que realmente é um corpo sano em sua integralidade. Então, vamos falar um pouquinho e continuar entendendo que é um dever muito grande de nós desarrollar a mente intelectualmente, conhecer mais, aprender sempre. E aqui nos diz que ao fazermos isso, vamos ser mais úteis, mais eficientes, mais capazes de poder compreender não só nossa vida, mas também ajudar a outros. E assim, ao desarrollar nosso intelecto, vamos poder, então, desfrutar de tudo que Deus ha planejado para nós de maneira mais ampla e mais intensa. Como podemos, todavia, desarrollar o intelecto? Aqui há algumas coisas, alguns princípios importantíssimos que o livro nos dá.
dije ahí que combinar el estudio de los libros. Hay mucha gente hoy que no le gusta leer. Prefiere asistir soap opera, no sé, en su cultura, yo soy de Brasil, y ahí muchas veces las damas, las mujeres, las niñas, le aman a filmes, la TV, todavía a veces no tanto leer, mas leer libros, muchos libros, tanto a la Biblia, los libros inspirados de Ellen White, mas también otros libros que pueden nos ayudar a comprender y desarrollar nuestro intelecto. Juntando leer libros con también trabajo manual es muy importante. Sabemos que cuando estamos moviendo las manos, haciendo, pintando un cuadro, o mismo haciendo alguna cosa, cocinando, plantando en el jardín, usando las manos, hay una intensa, un intenso impacto de mantener nuestra mente, nuestros pensamientos, de a cognición, la manera de pensar, analizar las cosas y realmente mantener nuestros neurones, las partes, los sistemas en nuestro cerebro más ágido, más ávido, más eficiente. Entonces, las dos cosas. Más além de esto, dije que mediante el esfuerzo fiel de las actividades que hacemos, también podemos desarrollar nuestro intelecto. A veces hay tarefas, cosas que son difíciles de nosotros aprendermos. Todavía si nos esforzamos en esto, perseverando de manera fiel, podemos ahí forzar el cerebro para se expandir un poco más y así tener más conocimiento y más, diría, lo contacto de un neuronio con otro, de las células nerviosas, puede entonces ayudar así también a ampliar lo esfuerzo y el trabajo de la mente. Otra cosa importante, claro, la vigilancia, la oración, son también maneras que podemos, con la ayuda de Dios, expandir nuestra manera de pensar y nuestro intelecto. Y así adquirir sabiduría, que es más importante cuando viene de Dios. Sabemos que podemos aprender mucho en este mundo, todavía sabiduría viene de Dios, es ahí que tiene su origen, es origen celestial. Entonces, todo cristiano, toda mujer cristiana, dama, necesita pensar en esto. ¿Cómo puedo yo desarrollar la mente mejor? Y Dios nos dice que es nuestro deber crecer en nuestro carácter. Y cuanto más podemos aprender, entonces, más tenemos una influencia sobre otras mentes y otras personas. Y así podremos guiarlas, dirigirlas, ayudándolas también en su vida para que puedan tener más justicia y avanzar en la jornada de la santidad. Entonces, la mente ocupada y cultivada es una de las maneras que podemos medir el valor del hombre y de las mujeres. Y, por tanto, una cosa es nunca pensar, oh, no, yo no necesito aprender más, ya conozco todo. Yo sé todo lo que necesito, no me gusta ir a la escuela. Hay personas que dicen, Cristo está a volver muy pronto, no necesito ir a estudiar, no necesito ir a la escuela, mis hijos no necesitan. Y eso no es lo que Dios, lo que el Espíritu Santo dije a través de la inspiración, de la pena inspirada de Ellen White. Él está diciendo que necesitamos tener un esfuerzo de cultivar la mente y la educación debe proseguir durante toda la vida, no solamente algún periodo de la vida, mas por toda la vida. Y en cielo, cuando estivemos ahí con Dios, vamos a continuar nuestro aprendizaje y continuar la educación de entender la ciencia, las cosas, cómo Dios ha creado, cómo funciona el mundo natural y muchas otras cosas. Entonces, no podemos tener una disculpa de que no, ya sé todo. Eso no debe ser nuestra actividad. Y eso es importante porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, algunos de nosotros somos del área de salud, si vamos a tratar, cuidar de los enfermos, entender la mente también es muy importante, por eso nos va a ayudar a poder hacer más por ellos. Dije que la simpatía, el tacto serán muchas veces de mayor beneficio al enfermo y a veces cuando no tenemos este conocimiento de la mente, cómo funciona la parte emocional con los comportamientos, a veces no podemos ser tan eficientes
en ayudar a otros. Entonces, para beneficiar al enfermo, es importante que podamos también hacer eso y así tener más capacidad de ayudar. Por tanto, podemos así, si continuarmos en ese proceso de conocer, desarrollar nuestro intelecto, conocer la mente, vamos a poder alcanzar casi, dice Elena White, a excelencia de los ángeles. Imagine só, poder ter a capacidade mental, capacidade de pensar, de agir como os ángeles de Deus. Então, ao continuar melhorando continuamente, podemos alcançar assim, talvez. E claro, em cielo, já vamos ter meio caminho andado por estar aí e poder continuar a aprender. Bom, vamos a passar no segundo capítulo, que diz sobre o cristiano e a psicologia. Então, muitas pessoas dizem, psicologia del diabo, não podemos envolver com isso, mas na realidade não é assim. Nós vemos no livro Mente, Caráter e Personalidade de que Deus nos criado com leis, e as leis da mente foram ordenadas por Deus. Portanto, Ele criou a mente e ordenou suas leis, dispuso su desarrollo acordo com elas. Então, temos muitas leis que necessitamos aprender para que podamos seguir em nossa vida e assim desenvolver a mente. E a psicologia avalia, é a ciência que avalia e estuda essas leis que Deus é criado para a mente. Então, os verdadeiros princípios de psicologia estão nas escrituras. Podemos ter muitos textos, e vamos falar de alguns deles nessa mensagem, que na realidade são a base, a fonte da psicologia. E a mente dedicada a Deus, que busca nas escrituras, em contato com Deus, conhecimento, vai então poder desarrollando melhor, harmoniosamente, sua mente, sua saúde, seu corpo. Então, é importante nós compreendermos a psicologia. Outra coisa muito importante, que ao nos aprendermos um pouco mais sobre a mente, podemos ver que não importa o que passa em nosso redor, se estamos em um lugar escuro, negro, parece que não há luz, quando nós podemos nos achegar, estar cerca de Deus, através de sua palavra, da oração, é incrível o que passa, porque Deus passa então a nos criar dentro de nós, apesar, não importa o que está aí por fora, podemos ter uma atmosfera de paz diferente. E é isso que diz Salmos 46:10, que quando toda voz é silenciada, o barulho, os problemas, é onde estamos em la casa, no trabalho, e estamos aí tranquilos, na presença de Deus, esperando em silêncio, então podemos perceber a voz de Deus. E percebemos uma paz, uma calma que pode nos vir. E assim é que necessitamos, então, começar a experimentar isso, que faz uma grande diferença. Quando nós podemos fazer isso, muitas vezes as tentações que podem estar nos assaltando, muitas vezes podemos estar em problemas com nosso esposo, os filhos, talvez passamos por perdas, perdidas em nossa vida, não importa o que lhe parece que está envolvido, quão negras e tenebrosas perplexidades estão passando, quando estamos buscando a Deus, podemos sim experimentar paz, independente disso. Então, é muito importante, aqui diz o livro, uma coisa importante é pararmos neste momento e lembrarmos, meditarmos na última experiência que nós tivemos, onde experimentamos paz, onde experimentamos luz. Ela diz, mirem hacia o ponto em que vieram a luz por la última vez. Al entrar em tu comunhão com o Senhor, em paz, naquele lugar de silêncio, entramos então na região de la paz, onde ele estava aí no passado, mas está aí outra vez agora. E assim podemos então meditar nesses momentos e mais uma vez sentir Deus muito, muito cerca de nós. A vezes temos ansiedades, e há uma frase que diz que as ansiedades são coisas que muitas vezes esperamos que vão acontecer, mas muitas vezes não acontecem.
Entonces, necesitamos aprender a variar nuestros pensamientos y evitar tener ansiedades indebidas. Y muchas veces cuando buscamos a Dios en oración y podemos avaliar nuestro pensamiento a través del poder del Espíritu Santo, entonces podemos ver que las ansiedades que tenemos a veces son pequeñas, chiquitas, y pueden desaparecer. Por eso es importante que pasamos a olhar en la mente, no solamente aceptando las ansiedades del pensamientos que nos trae ansiedad, mas sí avaliando y buscando las promesas de Dios. Dios nos pide que vivamos solamente un día de cada vez. Un día es lo que está diciendo también en este libro, que nos da un principio muy importante. Dije, día por día somos probados, corregidos y educados para ser útiles en esta vida. Piensa en esto, solo un día por vez. Un día es mío y haré en este día lo mejor que lo pueda. No piense en la mañana, 2 semanas de ahora, en los próximos años. Claro, necesitamos planificar y ver a dónde Dios está nos guiando ahí hasta para el futuro. Todavía viva hoy. Las elecciones que tú haces hoy, las maneras que decide elige a vivir, sus hábitos de vida, de estilo de vida, todo eso es muy importante para que el futuro esté cierto. Entonces, cada día, enfoque en el día y no le preocupes con el día de mañana, como dice en la Biblia. Entonces, otra cosa, muchas veces es importante nosotros lembrarnos que todos nosotros tenemos algún tipo de talento, de manera de servir. Há personas que a veces não avaliam sua influência. E podemos ter muito benefício aos outros, ao próximo, e ser uma bendição aos outros, como um ajudador, como um consolador, como um exemplo aos outros de como nós temos fé em Deus. E assim, podemos muitas vezes também, ao passar por dificuldades e situações, com paciência e perseverança, por nosso comportamento, ser uma luz e inspirar a outros também, porque nós confiamos em nosso Deus. E assim, ao nós continuarmos vivendo a nossa vida com Deus e superando as dificuldades e provações, perplexidades, então vamos desenvolvendo não somente nossa mente, mas também cada dia as faculdades que Deus nos ha dado. Entonces, otra vez, el conocimiento nos traz un poder de así estamos creciendo en piedad, desarrollando nuestro carácter y así podemos más y más abrazar la sabiduría de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la vida. Él es el manancial de la vida. Él es da maneira que nós vivemos, não podemos em si solamente nós ter saúde e vida e saúde mental. Deus nos dá isso. Ele compartilha com nós o conhecimento de Ele e também de todo, e pode assim nos dar força para ser uma influência curativa, não só para nós, para nossa família, em nossa comunidade e também para os amigos e outros que venhamos entrar em contato. Então, é muito importante nós, primeiro, experimentarmos o amor de Deus. Como Deus abre seus braços para nós, quando mais necessitamos. E assim, ao abraçarmos seu amor, vamos então ver luz na escuridão em nossa vida e poder aí dejar de lado o descontentamento. Isso vai passar, o cansaço, e vamos poder experimentar satisfação, fortalecendo assim nossa mente, nosso corpo, nossa energia. Tudo isso, a saúde completa, integral, vem de Deus. E podemos então sacar de suas promessas e abraçar. Então, a psicologia é muito importante ao nós linkarmos o estudio de la mente con la palabra de Dios, el plano de Dios para nuestra salud integral. Ahora, en otro capítulo, hay algunos peligros en la psicología, en el estudio de la mente, que necesitamos
estar muy abiertos a aprender sobre esto y cuidar para no entrar en esas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás, como enemigo de Dios, tiene estudiado la mente por no solo decenas de años, mas milhares, millones de años. Entonces, él es muy conocedor de cómo nuestra mente funciona. Y dije aquí, otra vez, en el libro que estamos estudiando en este capítulo, de que en los últimos días la mayor batalla, mayor lucha será por el control de la mente de las personas. Entonces, el enemigo de Dios está tentando ligar nuestra mente, distraernos con cosas que no son más importantes. Y él espera, dice aquí en texto, confundir las mentes, hasta de los hijos e hijas de Dios. Y así, para que no podamos oír la voz de Dios. Sabes que Dios comunica con nosotros a través de nuestra mente. El lobo frontal es una manera que los estudios nos muestra que somos más sensibles a la voz de Dios. Mas el enemigo de Dios quiere que hagamos cosas, tenemos hábitos de pensamiento, hábitos de vida que van a impactar nuestro lobo frontal. Entonces necesitamos estar muy prontos y alertas a esto. ¿Por qué? Ele viene disfarçado. A veces cosas que parecen bien, todavía, a pesar de ser un ángel de luz, en muchas maneras, él puede sí trazer algo disfarçado que vai nos enganar. Entonces necesitamos emplear precaución, siempre investigar con mucho cuidado sus artificios para que no possamos ser enganados. Entonces, hay, por ejemplo, ainda hoy, desde el tiempo de Ellen White hasta ahora, algunas prácticas, como por ejemplo, hipnotismo. El hipnotismo, conocido como mesmerismo en tiempo de Ellen White, é algo que hoje la ciencia a veces dice, oh, es bueno para ayudar a quitar de fumar, es bueno para quitar dolor, es bueno para tal vez ayudar a reducir ansiedades. Todavía sabemos que este no es una intervención, esta no es una intervención de Dios. Es muy peligrosa porque cuando vaciamos nuestra mente, es cuando el enemigo de Dios puede muchas veces venir y colocar insinuaciones. No, Dios quiere que nosotros tenemos el control de nuestra mente y no que demos este control para el enemigo de Dios. Entonces, hay algunas de esas prácticas que necesitamos estar muy atentamente cuidadosos para no caer e investigar a eso. Porque el mal uso de la ciencia, como en este caso, puede sim impactar nossa vida, nossa saúde mental, mas também a saúde espiritual, devido ao impacto, influência negativa do inimigo de Deus. Então, com muita oração, precisamos, é aí que vamos ter sabedoria. Se descuidamos da oração, aí confiamos em nossas próprias sabedoria, nossa própria inteligência, e aí nossas próprias forças, isso pode abrir caminho para a tentação. Muitas vezes há pessoas que exaltam seu conhecimento da ciência, da mente, e dizem, não, eu sei como funciona, não necessito de Deus para isso. E às vezes, como eu digo, magnetismo ou hipnotismo, outras maneiras de intervenções entram e eles pensam que está bem. Todavia, temos que ser humildes para que assim aprendamos de Deus. Mais uma vez, não queremos ignorar el enemigo de Dios. Queremos derrotar sus intervenciones y no ser derrotadas por ellos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante lembrar. Otro capítulo nos habla sobre la influencia espiritual en la mente. Muy importante. Sabemos, y parte de mi doctorado fue estudio de la ciencia de la religión, de espiritualidad y salud. Y nosotros sabemos, tanto en la salud mental como física, la religión, la fe, espiritualidad tiene impacto muy grande. Y hoy nosotros que sabemos que la salud del cuerpo depende mayormente de la salud de la alma. Son dos cosas que están interconectadas. Y la religión personal es de suprema importancia en este proceso.
Entonces, vamos ver o que vimos, o que podemos aprender sobre isto. Por uma coisa, nós sabemos um texto muito claro na Bíblia, em livro de Colossenses 2, no versículo 10, diz que se nós comemos, ou se bebemos, ou se hacemos qualquer outra coisa, qualquer outro comportamento, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, há uma conexão com nossas eleições, com o que hacemos e com se estamos adorando a Deus ou não. A religião personal se revela por nossa conduta. Então, nossos atos, comportamentos, as palavras e ações que temos são muito importantes nisso, porque devemos estar completos em Deus e quando temos decisões e elegimos agir de certa maneira, precisamos ver se nossa conduta está sendo conduzida por Ele. Dije neste livro alguns princípios sobre isso, que a religião pura, de serenidade, de fortaleza, são muito importantes. Sabemos, por exemplo, de estudos que as pessoas não somente vivem mais quando têm uma fé positiva, poderosa, na experiência com Deus, com Deus que é mais intensa, de paz, que eles podem viver mais, têm menos problemas crônicos de algumas doenças, a vezes mesmo que têm algumas doenças como depressão ou ansiedade, a vezes podem se quedar melhor mais temprano, mais rápido que outros. Então, é importante que sabemos que usar a fé de maneira positiva hace a diferença. Há pessoas, todavia, que usam a fé de maneira negativa, têm medo de Deus, não oram, pensam que Deus está culpando a eles, se sentem culpadas ou rechazadas por Deus. Isto impacta a saúde de maneira negativa. Então, educar nossos filhos para que eles tenham uma experiência positiva com Deus faz muita diferença. Iluminando o coração, então, com a religião positiva de relacionamento profundo de amor com Deus e misericórdia, recebendo de Ele graça e misericórdia, podemos então sentir o sol da justiça em nossa vida e assim, com amor, realizar obras de misericórdia e amor também para com os outros. E dije a ella, esta religião é necessária para a saúde e também para a felicidade. Então, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres tener salud? É importante ter esta realização de obras de amor, de misericórdia para com os outros, porque dije aí aqui que esta é a pura religião. Importante isso, não? ¿Por quê? Porque, enfim, quando nós hacemos coisas por los outros com amor, com graça, nós podemos, em realidade, desfrutar de gozo e de muita alegria e de vida plena, vida completa. Aonde quer que nós estejamos, Deus vai aí, estende a nós, homens, mulheres, seu amor e pode inundar nossa vida e nossa experiência, nossa mente com paz e com bendição. Então, gozo vem de Deus. Todos podem receber isso, não importa aonde estejamos em nossa vida, mesmo que tenhamos hecho decisões, elegido coisas que não foram as melhores. Deus pode ainda cambiar nossa vida, transformar-nos e assim fazer dessa experiência negativa uma coisa boa, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, recuerda? Então, Ele é a fonte da vida e pode assim trazer vida a cada de nós. Agora, algumas vezes, muitos de nós, desde que nascemos, temos esta tendência de egoísmo. E muitas vezes, há pessoas que vivem sempre concentrando em sua vida, em seu ego. E em el egoísmo, conhecido algumas vezes como narcisismo, é algo muito comum hoje. E, infelizmente, esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta narcisista, egoísta, é uma coisa que tem contribuído para problemas em saúde mental. Então, dije aqui, neste texto também, de que nós devemos estar muito
cuidadosos de avaliar, hacer un análisis, autoanálisis de nosotros. ¿Será que yo estoy enfocando mucho en mi persona? Estoy preocupado todo conmigo y no pienso en los otros. ¿Será que tudo que hablo de mí? E isso é uma das coisas que a vezes ha acontecido. A pessoa hace de si el centro de atenção. E isso vemos em políticos, vemos em outros. É importante que nós pidamos a sabedoria de Deus para avaliarmos e assim, com sua ajuda, poder desfrutar de uma transformação. Colocar a atenção em outros que também precisam, não somente em nós outros. La verdadera religión puede entonces ennobrecer la mente, dije ella, y el resultado nos va a ayudar a tener dominio propio. A veces cuando crecemos siempre con la atención para nosotros, queremos hacer lo que queremos, la hora que queremos, y no sabemos esperar. Y Dios nos dice que a través de su poder del Espíritu va a nos dar dominio propio, y así vamos a poder ter más felicidad y paz. Dominio propio es un fruto del Espíritu. Entonces necesitamos buscar a Dios en nuestra religión verdadera para así tenermos un cambio de eso y tener más dominio propio. Al hacermos eso, nuestras facultades intelectuales van otra vez desarrollar de manera más plena. Y en la misma proporción en que nosotros desarrollamos la mente, nos desarrollamos también el carácter espiritual y una cosa afecta a la otra. Quando desarrollamos o caráter espiritual, também aumentamos as faculdades intelectuais. Então, é algo interdependente, muito importante. E Deus há de ser, dice ella neste livro, mais uma joia aqui, que Deus abre uma maravilhosa melhoria em nossa saúde física também, porque estão interligados. De novo, hacer el bien e viver de acordo com as coisas, as condutas que nós sabemos ser as melhores. É uma grande medicina de muitas maneiras. Especialmente ter uma consciência que é uma consciência de fazer o bem, fazer o melhor, de elegir o correto. Isto pode ajudar tanto nosso corpo físico quanto nossa mente. E quando estamos enfermos, esta autoanálise de sabermos que estamos no centro da vontade de Deus, pode também ser uma medicina para nós. Então, necessitamos lembrar disso. O quinto capítulo nos habla sobre o fanatismo. E eu vou rapidamente falar sobre isso, que é um problema muito grande hoje. Há muitas pessoas que têm a tendência do fanatismo. Isso não é novo. O inimigo de Deus tem usado isso com creyentes, com incrédulos, e muitas vezes as pessoas têm uma hipocrisia, querem que todos os outros sejam corretos e perfeitos, todavia eles não vivem assim. E muitas vezes esta hipocrisia com palavras mentirosas, às vezes na família, o padre e a madre estão exigindo a perfeição de seus filhos, e eles crescem nesse ambiente tenso, todavia los que exigen isso de outros, ou querem forçar que os outros demandam de los outros um comportamento perfeito, muitas vezes eles não são assim. Então, é importante que nós não deixemos que Satanás influencie nossa mente para o fanatismo. Como ele faz isso? Muitas vezes, ele faz com que nós venhamos a mesclar, diria aqui, nossas características peculiares de caráter com a obra de Deus. E assim, acabamos fazendo movimentos imprudentes. Muitas vezes exigimos e demandamos de los outros coisas absurdas. Muitos realizam uma obra de seu próprio desenho que não é sugerida por Deus. Então, às vezes eles dizem, mas Deus quer que seja assim, mas não é. Ele está nos alertando sobre isso. Essas pessoas, muitas vezes, e todos nós estamos sujeitos a isto, podemos acariciar tendências defeituosas. E aí, muitas vezes, não escutamos a los outros. Escolheram seguir seus próprios caminhos e sua própria sabedoria, dije aqui neste livro. E pervertem, essas pessoas fanáticas, pervertem os princípios, estabelecem normas falsas,
preparam pruebas que no levan la firma del cielo. Y se jactan en el Señor de que son un pueblo que hace justicia y no descuida de los mandatos de Dios. Parecen ser perfectos y dicen que son así y todavía critican y juzgan nosotros. Dios no quiere que nosotros vivamos así. Y vamos pedir que Dios nos enseñe. Si estamos viviendo así, necesitamos de humildad. Há, a veces, nesse grupo, uma humildade espúria, onde a pessoa fala, quer falar, dizer de que necessita de Deus, que não são nada, mas na realidade querem ter mais ou menos como se fosse palavras de los outros que reconheçam a pureza, a humildade de eles. E isto não é o melhor, não é a maneira de vivermos melhor. Então, esta humildade falsa não é a humildade que Deus pede a nós. É importante que tenhamos humildade, sim. Então, por exemplo, não assentar alabança para si mesmos é importante. Não colocarmos a nós, graças a Deus, eu sou assim, é por minha causa. Não. Necessitamos ter uma autoestima ao mesmo tempo e dizer, graças, se alguém me diz uma alabança, diz uma palavra de agrado, diz graças. Eu estou bendecida por Deus. Deus hecho isso por mim. Então, não recebam a alabança para si, todavia agradeçam e assim levem a Deus a palavra e o louvor. Outra coisa, por exemplo, há pessoas que não querem manter su yo e põem de lado sempre. Está certo, não necessitamos ter o louvor, a alabança para nós e colocar de lado nosso egoísmo. Ao mesmo tempo, necessitamos estar seguros de que podemos fazer todas as coisas através de Deus e fazer todas as coisas por Deus. E assim podemos então ter humildade, sim, mas de uma maneira que é equilibrada, sim. Outra coisa importante é que, às vezes, pessoas que são fanáticas ou têm o temperamento de julgar a outros, às vezes parecem que são mais sábias do que todos os outros. E isso é algo que necessitamos cuidar e não fazer. Por exemplo, no trabalho, na escola ou em casa, são dictatoriais, são severos com os outros, são hostis. Então, às vezes falam de Deus, mas por outro lado, não vivem, não amam como Deus ama. Então, é muito importante que não sejamos orgulhosos, nem que permitamos que nossa mente suba como se fôssemos o melhor de todos. Necessitamos ter humildade de, claro, trabalhar com cortesia. E isso é uma coisa muito importante. Há muitos cristianos que não têm cortesia cristiana. E aí eu dije aqui, algumas pessoas que elas hablam em uma forma dura, descortés, que hiere os sentimentos de los demás. E logo se justificam dizendo, oh não, como eu sou, esse é meu modo de ser, sempre digo o que penso, e exaltam este mau rasgo de caráter como uma virtude, todavia não é assim. Devieram reprochar-se, disse ela, firmemente seu comportamento é descortés. Então, necessitamos avaliar como estamos vivendo. Isso é um perigo para esse dia de hoje, de cairmos em fanatismo, cairmos em este tipo de comportamento sem amor, sem graça para com os outros. E a visão de Deus é que os ministros, também nós estudantes ou leigos, que temos que guardar contra este perigo e assim avaliar nossa mente. E para terminar, necessitamos então falar sobre o que é a normalidade. Normalidade é a sabedoria que Deus nos é dado, mostrando para nós que necessitamos ter de Ele a fonte de poder e de sabedoria, de saúde mental. Quando estamos com Deus, a fonte da felicidade está aí, e aí podemos desfrutar de isto. Ele é uma fonte de água que brota para a vida eterna e nunca vai acabar-se. É importante sabermos disso, porque se não temos isso, não vamos ter
a sabedoria suficiente para desfrutar de equilíbrio. Então, por exemplo, diz ela neste livro, para ter equilíbrio, que todas as nossas faculdades mentais têm que ser equilibradamente desarrolladas. E para isso necessitamos, mais uma vez, da sabedoria do Espírito Santo, lendo a Bíblia. E muitas vezes podemos lembrar que temos maneiras diferentes de entender algumas partes da Bíblia e não necessitamos ser todos iguais em tudo. Vamos aceitar algumas diferenças, podemos ter unidade em diversidade. Então, é importante que respeitemos. Assim como no jardim tem muitas flores diferentes, belas, há pessoas que têm diferentes virtudes, maneiras de agir, suas ações podem ser diferentes, suas eleições podem ser diferentes. E o plano de Deus é que a igreja de Deus seja um lugar para pessoas com caracteres variados. E devemos, assim, ter sabedoria ao abraçar a todos dessa maneira. Há uma conexão muito grande entre a mente e o corpo. E ao terminarmos, para ter equilíbrio, é importante que nós avaliemos. Será que estamos guardando remordimiento, culpa, que não é boa, desconfiança, descontentamento, ansiedade, o dolor, que está nos separando de Deus, que está trazendo, aumentando o risco de enfermidades de saúde mental? Todos nós precisamos avaliar isso, porque senão essas coisas podem minar nossa força vital e pode trazer decadência e a morte. Então, vamos relembrar disto. Lembremos-nos de que a Bíblia nos diz de mudar, cambiar a maneira de ser e de pensar. E Deus é aquele que nos hace isso. Eu me gusta muito esta foto das mulheres em Burundi, que eu estive com elas aí. Elas estavam, muitas delas, depois da guerra, perderam seus maridos, seus filhos, seus esposos, trabalho, pouco dinheiro tinham. Todavia, cada uma delas tem sorriso em seu braço. Que lindo isso. Olha para ver como têm uma alegria, uma sorriso que realmente atrai a nós outros a elas. E estão aí, em sua vida difícil, mas com resiliência, porque a resiliência nos protege contra doenças, enfermidades de saúde, especialmente de saúde mental. Então, vamos conhecer a Cristo, nos aproximar a Ele, porque Ele é a verdade, e a verdade vai nos libertar dessas coisas. Me gusta muito de Corrie ten Boom e sua experiência. Ela escreve que a felicidade não é algo que depende de nosso entorno. Na realidade, a felicidade é algo que hacemos dentro de nós mesmos. E a preocupação que temos muitas vezes não vacía o amanhã de nosso dolor, mas vacía hoje de sua força. Então, ela era uma mulher de Deus que caminhou o mundo hablando, predicando do amor de Deus. E assim como ela eligiu a felicidade, a alabanza, uma vida de gratidão, nós podemos dizer o mesmo. E terminando, que Deus nos ajude a procurar, a mirar a Ele. Não importa seu dolor, não importa a dificuldade que tenha passado agora. Sabemos que, por mais que, como dije neste texto, não podemos talvez ter um ouvido humano para falar, que nos escute, não penseis que estamos desamparados. Podemos mirar a Cristo e viver. E que Deus nos abençoe e nos bendiga para tal.